Boa noite a todos. Bom estarmos aqui na nossa Escola Jesus Cristo, mesmo que virtualmente, para estudarmos, para fazer a nossa prece, preparando o ambiente. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 18 e seguintes. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e eu em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, em nossa tarefa na Escola Jesus Cristo, a casa que leva o teu nome, Senhor, e que procuramos dignificar os exemplos aqui recebidos. É o lugar onde procuramos repetir os bons exemplos e sermos úteis àqueles que mais sofrem que nós mesmos. Abençoa, Jesus, o nosso verbo incipiente e pobre para falar das coisas santas, para falar de tudo aquilo que vem de outro plano até nós, mobilizando as inteligências, os afetos, a misericórdia, a compaixão de tantos benfeitores espirituais para nos esclarecer a respeito de nosso estar no mundo, da vida, da nossa comunhão com o Senhor e da nossa comunhão com o nosso próximo. Abençoa-nos, Jesus, inspira-nos, e que nessa hora em que oramos na tua casa, possam os benfeitores espirituais abençoarem aqueles que estão em sofrimento, em angústia, em dores das mais variadas, que são tantas, Jesus, nessa hora em que vivemos na Terra. Abençoa-nos e fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Pois é, hoje é um dia muito especial para nós, porque hoje é o dia 10 de setembro, que é o dia dedicado à prevenção ao suicídio. Então, esse dia, chamado Setembro Amarelo, é uma campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. No Brasil, foi criado em 2015 pelo CVV, Centro de Valorização da Vida, que tem salvo tantas vidas em seu trabalho silencioso. Também pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, dia 10 de setembro, o dia de hoje.
como caiu para mim esse dia, eu penso que será sempre útil a gente refletir juntos sobre esse tema. Eu abri nessa página do Evangelho em que Jesus vê o seu corpo como um templo. Então, eu queria relatar, mesmo que muito ligeiramente, aqui a história de Camilo Castelo Branco, nosso grande literato português, que foi um suicida. E ele diz, ditando esse livro a Ivone Pereira, ele diz que essa história dele começa no século XVII, quando um jovem português de família pobre, mas com altos sonhos de poder e com muita ambição, procura um pároco e conta ao pároco seus anseios, seus sonhos de jovem. Queria ser sacerdote para galgar tais poderes. O pároco, percebendo que ele não tinha qualquer vocação, mas foi adiando os seus planos. Mais tarde, ele se apaixona por Maria Magda. Mas quando faziam os planos de casamento, ela conhece outro rapaz, Jacinto Ornelas e Ruiz, e se apaixona por ele, casa-se com ele, muda-se então, em certo tempo, vai morar em Madrid. Humilhado e cheio de ódio e despeito, o jovem abandonado jurou vingança. Abraçou, então, desiludido daquele amor, abraçou o sacerdócio e serviu as leis da Santa Inquisição, perseguindo, intrigando, denunciando, mentindo, condenando e matando pessoas. O tempo passa, 15 anos depois do casamento da Magda, o sacerdote foi transferido e vai para Madrid. E lá eles se reencontraram. E aí ele começa a assediar a antiga namorada, com sua paixão desenfreada, que parece que voltou, ele começa a fazer um assédio sobre ela. O marido, então, sabendo do que estava ocorrendo, o marido de Magda intenta mudar-se dali para um outro país. Mas o sacerdote descobre esses planos de Jacinto Ornelas. E aí ele começa a trabalhar e denuncia o Jacinto no Tribunal do Santo Ofício. E ele é preso, é julgado numa masmorra infecta, onde sofre toda sorte de humilhação e de tortura, e essa tortura culmina com o vazamento dos seus olhos. A vingança do jovem português, que era pobre e sonhava com poder, foi até as últimas consequências. Então, Jacinto não suportou tudo isso e se suicidou. Esse sacerdote passa o tempo e ele se arrepende muito de tanta maldade que ele, usando o seu posto de sacerdote na Igreja Católica, havia cometido. E começa, então, a sua revolta contra o Santo Ofício e começa a se recusar a obedecer às ordens tenebrosas de seus superiores. Dessa forma, ele também foi condenado e foi jogado num cárcere
perpétuo, onde acaba morrendo. Muito bem, isso se passa numa vida. Século XIX, ano de 1825, ele volta à Terra e renasce novamente em Portugal como o grande escritor Camilo Castelo Branco, que, ao constatar a sua cegueira, ele acaba por se suicidar em 1890. Fica 56 anos no umbral. Ele deveria ter vivido ainda na cegueira mais 20 anos. E ele sai da vida antes do resgate desse débito que ele havia nascido para purgar. Então, ele se recusou, nessa vida, a pagar o seu próprio débito com a sua própria consciência. Então, é recolhido lá no umbral, depois de muito sofrimento, pelos legionários de Maria e é levado ao Hospital Esperança. Mais tarde, em 1926, ele dita a sua história à médium Ivone Pereira, que acompanhou com muito interesse a sua história, mas achou que no livro que ela estava escrevendo faltava conteúdo doutrinário. Por isso, ela arquivou esse livro, Memórias de um Suicida, é o título do livro. Foi então que Leon Denis chega junto a ela para auxiliá-la na parte doutrinária do livro. E Memórias de um Suicida é publicado, então, em 1955. Ele é considerado por André Luiz, segundo Chico Xavier, como o livro do século. Por uma paixão desvairada, por capricho, por orgulho, por vaidade de míseros poderes aqui na Terra, poderes de um tempo que passam rapidíssimo, e ele sofreu tudo isso. E assim é conosco também. Nós também, muitas vezes, diante de uma doença degenerativa, trágica, diante de situações de vergonha, de humilhação pública, muitos saem da vida antes de completar o seu tempo. Essa é só uma história de duas grandes ofensas, né? Feitas por criaturas que desconheciam a lei do retorno a seus próprios corpos, seu maior patrimônio na Terra. Nós viemos à Terra com dois patrimônios. Um patrimônio é o nosso corpo, a vida que nos é dada. O outro patrimônio é o tempo que nós dispomos para aprendermos, para trabalharmos, para nos construir enquanto espíritos que nós somos. No livro dos Espíritos, na pergunta 923, que vamos ler, que diz assim, é sobre o suicídio. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Livro dos Espíritos. Resposta: efeito da ociosidade, falta de fé e, muitas vezes, da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com um fim útil,
e, de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido, e a vida se escoa com mais rapidez, suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. É muito interessante o trabalho na nossa vida, a importância do trabalho para que esses momentos de melancolia, de tristeza e até de depressão não nos tome por completo. O trabalho ele nos facilita a vida, que passa, de repente, a gente nem vê o tempo passar e já estamos nós ali agindo a nossa aposentadoria. Então, o trabalho ajuda muito a todos nós aqui na Terra. Uma outra pergunta: o homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Resposta: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Aí Kardec pergunta: nem sempre o suicídio é voluntário? Aí eles respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. Verdade. É preciso observar que aquele que sofre algum transtorno mental, eles não podem ser acusados de suicídio com esse. A lei é muito misericordiosa, a lei de Deus é muito compassiva e vai julgar com esse componente da compaixão. Pergunta 946, aqueles que levaram o infeliz a esse ato de desespero, aqueles sofrerão as devidas consequências? Resposta: ó, ai deles, responderão como por um assassinato. Então, esse assassínio que as pessoas podem cometer sem saberem, quando deixam uma brecha de indução para que o outro se suicide. O homem que se vê. Ah, não, essa é a 947. As três que eu queria abordar são essas, as questões que o Livro dos Espíritos vem colaborar com a humanidade e nos ajuda a conhecer tudo isso, a fim de evitar que nós não aproveitemos a contento as experiências de uma vida. Então, essas questões, no livro Estude e Viva, Emmanuel comenta na mensagem 28, quando a fadiga apareça, recorda que alguém existe a orientar-te e a fortalecer-te na execução das tarefas que o alto te confiou. Alguém com suficiente amor e poder para esperar-te os recursos e dons na construção da vida melhor. Há sempre alguém a nos amparar. Ninguém está sozinho na Terra. Aquela imagem que a Igreja Católica, com grande acerto, fez para todos nós aqui na Terra, do anjo da guarda, que eu me lembro muito na minha infância, que aquilo me deu uma força muito grande quando eu era pequena, e nós íamos sozinhos. Anjo da guarda com duas criancinhas que atravessavam uma ponte num temporal, numa tempestade.
e as criancinhas vão, 2 irmãozinhos, e o anjo da guarda com as asas abertas, protegendo aquelas crianças. Eu via muito nas casas dos pobres, que eu ia visitar com a minha mãe quando criança, eu via muito esse quadro do anjo da guarda. Então, nós não estamos sozinhos. Até no livro No Mundo Maior, André Luiz fala de Antonina, que era uma menina órfã de pai, que muito cedo ficou sozinha na vida, começou a trabalhar com 8 anos para sustentar a mãe e a irmã, e depois a irmã casou, o cunhado era alcoólatra, e ela teve que trabalhar numa máquina para criar os filhinhos da irmã dela, e que sempre sonhou em se casar, e foi iludida por um rapaz a quem ela muito ajudou para que ele concluísse sua faculdade, e depois de formado, médico, ele a humilha muito, dizendo que ele, na condição que estava agora, não podia se casar com uma mulher do padrão social dela. E aí ela fica muito desgostosa, infeliz, era apaixonada por ele, e intenta o suicídio, pensa naquela noite em se matar. Mas como ela era uma boa irmã, uma pessoa muito operosa, logicamente ela tinha junto dela espíritos que se coadunavam com suas vibrações, com seus pensamentos de amor. E eles vieram socorrê-la enquanto ela dormia. E ela dormiu direto, ela ia se matar naquela noite, mas ela não acordou, ela dormiu tão profundamente, e no seu sonho ela encontra a mãe dela e encontra também o seu verdadeiro amor, que estava, né, na vida espiritual e velava por ela, estava sempre junto dela, protegendo, e tem uma conversa muito bonita com ela, de maneira que ela acorda leve, feliz, e acorda com o seu sobrinho pequenino chamando para que ela fosse contemplar uma roseira que havia aberto mais uma flor. Então, ali, na criança, na flor, e na bênção daquela noite, ela refaz o seu caminho e permanece aqui na Terra. Isso é a prova de que nunca estamos sozinhos. Emmanuel alerta para essa invigilância nossa, que nos inclina a muitos exageros nos nossos sintomas de doenças, que criamos doenças, como existe nessa hora doenças fantasmas, que às vezes nosso corpo está saudável, mas nossa mente adoece. Acabamos até de falar disso estudando a lição para a palestra, para a aula de domingo, sobre a matéria mental e o que ela constrói dentro de nós. Então, o hábito diz Emmanuel, assim, o hábito de encharcarmos-nos de drogas respeitáveis quando necessárias, mas que funcionam à maneira de cargas elétricas inoportunas, sempre que impropriamente aplicadas. São os exageros de nossos sintomas simples que nós costumamos fazer, e o hábito de viver em médico, de viver em hospital, de tomar remédio para tudo, até sem o aconselhamento médico, que pode abrir caminhos para uma obsessão. Então, para
compreendermos melhor o tipo de agressão que nós fazemos aos nossos corpos. Precisamos saber que nós temos outros corpos. Os esotéricos nomeiam 7 corpos. Kardec estudou mais aprofundadamente 3: o corpo, o espírito e o perispírito. E já é de bom tamanho para nós. Se conhecendo esses 3, muita gente ainda faz tanta loucura com seu templo físico, né? Mas, mais tarde, André Luiz reconsidera falando de corpo físico, duplo etérico ou biossoma, corpo espiritual ou psicossoma, corpo mental e espírito. Assim, o nosso corpo espiritual, que tem mais de 150 nomes para designá-lo, o psicossoma, o suprafísico, o corpo bioplasmático, o corpo fluídico, outros chamam mediador plástico, corpo energia. Na Grécia, Idelon, era como Pitágoras o chamava, o corpo sutil da alma. Então, esse corpo registra os estragos que impomos ao nosso corpo físico. E assim ele adoece. No livro Obreiros de Vida Eterna, nós vemos a história de Dimas no momento da sua morte. O livro Obreiros fala de várias mortes, tipos de desencarnações. E André Luiz, através de Chico Xavier, nos fala da morte de Dimas, que era uma criatura boa. E ele, quando morre, ele faz uma prece, e ele diz assim: meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim do meu corpo que me deste por algum tempo como dádiva preciosa e bendita. Eu não sei, Senhor, quantas vezes feri a máquina fisiológica que me confiaste. Inconscientemente, quebrei-lhe as peças com o meu descaso, menosprezando patrimônios sagrados, cujo valor estou reconhecendo nesses 12 meses de sofrimento carnal incessante. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Mas, se é possível, amado médico, socorre-me com teu compassivo e desvelado amor. Ele entendeu que aquela visão que Jesus deu ao corpo como um templo sagrado, ele alcança, tem esse alcance na hora da morte, né? E Jesus disse: destruí esse templo e eu reconstruirei em 3 dias, né? Então, esse corpo é o templo sagrado do Espírito. Para sabermos mais sobre o nosso plano evolutivo, vejamos como tratamos o nosso corpo. Um estudo de Humberto Roden nos diz que o homem espiritualmente analfabeto, adora seu corpo como um Deus. Que o homem semi-espiritualizado e asceta odeia e maltrata o seu corpo, castiga-o. Triste que ainda hoje a gente vê, né, naquela procissão da Semana Santa em Goiás, as pessoas chicoteando seus corpos como se isso fizesse uma limpeza do espírito. E aí conclui Humberto Roden: o homem plenamente espiritual, o homem cósmico, não adora e nem odeia o seu corpo
mas respeita-o e mantém-no em perfeita integridade e funcionamento como veículo e maravilhoso instrumento para a sua evolução superior. Isso que nós lemos no livro Filosofia Cósmica do Evangelho. Então, nosso corpo é o nosso templo. Esse conhecimento do valor do corpo que ocupamos vem de longe. Em todas as escrituras sacras, o corpo humano é chamado de templo de Deus, templo do Espírito Santo, habitáculo da divindade. O reino de Deus está dentro de nós. É o habitáculo da divindade, adorei isso. Isso porque não é tão fácil para a gente conseguir um novo corpo depois que a gente está na pátria espiritual. É muito difícil, porque nós estamos todos diante da imortalidade. E precisamos estagiar aqui e voltar para casa, estagiar aqui e voltar para casa. E as dores que nesses estágios nós causarmos ao nosso corpo físico vão repercutir no corpo espiritual. Daí o sofrimento atroz daqueles que destroem os seus próprios corpos. Nessa obra de André Luiz, Na Morte de Dimas, eles comentam que Dimas gastou seu corpo no excesso de trabalho para sobreviver com a sua família. Viveu em ambiente de extremo sacrifício, era muito pobre, e gastou-se também na excessiva compaixão pelos sofredores. Se deixou gastar por amor às criaturas. E eles continuam conversando. Pelas vigílias compulsórias, noite adentro, atenuou-se-lhe a resistência nervosa. Pela irregularidade das refeições, distanciou-se da saúde do estômago. Pelas perseguições gratuitas de que era objeto, gastou fosfato excessivamente. Aí eu lembro de Chico Xavier, que dizia que nós não devemos dar nada além de 3 minutos a um aborrecimento, porque realmente gasta fosfato. Ficar pensando só naquilo. E pelos choques reiterados com a dor alheia, que sempre lhe repercutiu amargamente no coração, alojou destruidoras vibrações no fígado, criando afecções morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. Então, vejamos essas observações que o espírito Jerônimo, que estava acompanhando o desenlace de Dimas, faz. Não podemos louvar o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física em atrito com as perturbações que os companheiros encarnados criam e incentivam para si mesmos. No entanto, faz-se preciso considerar as circunstâncias em jogo. E conclui: a visão imperfeita dos homens encarnados reclama exame acurado dos efeitos, mas a visão divina jamais despreza minuciosas investigações das causas. Então, Deus sabe tudo. Ninguém é julgado aqui sem a justiça divina. Dimas gastou-se em sacrifício em favor dos sofredores, né? Então, nessa reflexão que nós fazemos, é se nós estamos gastando nossas energias de modo proveitoso para outras pessoas. Que nesse momento que nós
estamos vivendo é um momento muito estressante. A vida humana na Terra vive assim, andando sobre uma corda. Dizem os físicos, como o Greg Pratt, que a partir dos anos 80, 90, o coração da Mãe Terra disparou. E Leonardo Bosch, o filósofo, escreveu há tempo um artigo sobre isso, no JB, que eu li. Isso e as transformações outras sofridas pelo planeta têm desajustado muito o homem. Então, todos nós estamos assim com a paciência por um fio. O ser humano anda impaciente até consigo mesmo e com os semelhantes. Seus vícios mais antigos, o orgulho, a vaidade e o egoísmo, parece que estão assim mais à prova a qualquer momento e parece irritá-lo mais e até desesperá-lo. Por qualquer negativa da vida, o homem se desespera. Então, nosso passado de brutalidade parece que está aflorando a cada momento. Haja vista os crimes que nós estamos assistindo aí nas reportagens das televisões, como o homem está ficando bárbaro, cruel. Parece que esse passado volta nessa hora de convulsão no planeta. Jovens que se suicidam por não terem uma correspondência afetiva, como era o caso dessa moça, cuja história nós contamos aqui. Outros se suicidam por pagarem um mico aí nas redes sociais. Outros também se destroem por suicídio por terem recebido um bullying. Parece que não suportamos mais, como antes, as humilhações que nos fortaleciam os espíritos. A gente até aprendia que os apelidos que dávamos uns aos outros em casa, em família, acabava por fortalecer aquela criatura. Então, a gente nem ligava. Meu Deus, eu tive muito apelido em criança, uns até eu não gostava, mas eu nem dava bandeira disso. Eu fingia que achava aquilo lindo, e aí as pessoas cansavam, porque quem faz isso faz para irritar. Eu não me irritava, então frustrava os colegas por isso. Então, são muitas as implicações sociais. Hoje, o Brasil está no 8º lugar dentre os países com maior índice de suicídios, com incidência muito grande entre os jovens de 16 a 25 anos. Isso explica porque a cada minuto, a cada 40 minutos, uma pessoa no mundo se mata. Entre 10 e 20 milhões de pessoas tentam suicídio a cada ano. Isso é uma tragédia. Esses números são a tragédia desse século XXI. 800 mil por ano no mundo. Então, esses que estão nessa hora em desespero, em impaciência consigo, são pessoas que precisam de nosso apoio. Por isso, nós precisamos conhecer um pouco mais sobre o suicídio. É essa a proposta do Setembro Amarelo, para salvarmos algumas vidas. A cada suicídio, entre 6 e 10 pessoas, no mínimo, são diretamente atingidas. Pais, irmãos, amigos, tios, tias.
são todos atingidos por essa dor. A pessoa se mata e mata um pouco aqueles que ficam aqui na Terra. Por isso, o suicídio hoje é um caso de saúde pública. As causas aparentes do suicídio: a necessidade de aliviar tensões, como cobranças sociais, culpas, remorso, depressão, ansiedade, medo, fracasso, humilhação. Todas essas causas são encontradas nos casos de suicídio. E como é que se sente quem pretende se matar? Passa por uma crise muito grande. No momento em que pensa no suicídio, a pessoa combina dois ou mais sentimentos, duas ideias conflituosas entre si. É o estado interior chamado de ambivalência. É um querer e não querer. Há as pessoas que sentem vontade de fugir do mundo, queria sumir, queria ir para um lugar que eu não visse ninguém e que ninguém me visse. Isso é um alerta para os familiares, né, ficarem atentos. Queria sumir, né? Outra sensação que a pessoa tem é a de busca de paz. Elas querem alcançar a paz. Buscam o descanso final e imediato depois das tormentas que parecem nunca mais se acabar. Então, a antiga noção de vida após a morte, do céu, o inferno e o purgatório, faz com que muitas pessoas se sintam boas durante a vida: não roubei, não matei, não fiz grandes pecados, eu vou para o céu. E aí tem aquela vontade de acabar com a vida para buscar a paz que mora em outro lugar e que ela não consegue encontrar dentro de si. Uma outra razão de suicídio, segundo a doutora Lenora Olson, que trabalha com isso, é a de aumentar a dor dos que ficam. A pessoa busca a atenção por se sentir esquecida, ignorada, e traz a sensação de que ela vive só. É uma solidão sentida como isolamento insuportável. E uns têm um certo desejo de revide ou imposição desses sentimentos nas criaturas que não as enxergam. Então, essa imposição de um sentimento negativo aos outros, né, querendo que eles sintam o mesmo que aquela pessoa sente, eles querem deixar, então, culpas naqueles que ficam. Isso são os estudos dos que vivem de estudar esse tema. Também, diz ela, atrair piedade ou atenção é a carência afetiva, o que não significa que não recebem carinho. É o exigir sempre mais do seu círculo afetivo. Na Revista Espírita, de 1862, Kardec registra como um traço característico do suicida e diz assim: os atos dessa natureza não acontecem em lugares isolados ou desabitados. Em geral, sobem no alto de um monumento, no centro da cidade, e não num penhasco isolado. As pessoas fazem um suicídio para serem vistas também. Querem que saibam que ela se suicidou. Kardec fala em suicídio também por doença e por embriaguez.
Outro objetivo deles, dos suicidas, pode ser também aliviar a dor ou a luta daqueles que ficam, quando, no caso de uma doença grave, irreversível, que vai dar muito trabalho à família, ou que vai causar alguma vergonha à família, eles se suicidam. Eu conheci um médico lá na década de 80, quase final da década de 1980, que era anestesista e se descobriu com HIV, se suicidou com a própria anestesia, que era seu material de trabalho, porque estava com medo do preconceito que ele ia sofrer, porque naquela época o número maior de mortes por HIV eram dos homossexuais. E ele ficou, então, muito ofendido, se sentiu previamente ameaçado pelo seu círculo familiar e social. Outros alegam que não querem dar trabalho para aqueles que eles amam, porque suas doenças serão trabalhosas para a família. Então, esclarecer essas razões do suicídio, muitos fazem carta, na carta fazem seus desabafos, aquela carta que se acha depois da morte, fogem de situações constrangedoras para a família, de enfrentar aquela situação. É o caso das falências nos negócios, que a pessoa se suicida, deixa até instruções de como fazer, do que fazer. Tem até um caso, eu não lembro o livro, se a vida escreve, em que o moço, o senhor tinha uma loja de casimira e ele havia comprado muita casimira e a casimira baixou de preço. Ele não ia poder resgatar aquele investimento, ele se suicida. E, no dia seguinte, os jornais estampam novamente a alta da casimira. Saiu antes da hora. Se esperasse um dia, não precisaria sair daqui pela porta do suicídio, né? Há um psiquiatra, doutor Enio Resmini, que é especialista em adolescentes, e ele diz que está muito grande os casos de suicídio na adolescência, que é uma fase difícil, é uma fase de conflitos, de contradições, a entrada nesse mundo adulto, que se dá com muitas alterações hormonais, não é, no corpo físico, e a criatura entra de novo numa fase, a adolescência, a infância, a pré-adolescência, a adolescência em si, todas essas fases, a saída da proteção da infância para entrar no mundo adulto é muito complicado. Então, eles vão entrar em novo tipo de relacionamento com pais, com irmãos, com o seu grupo social, e isso é difícil para o jovem. Ele valoriza muito a opinião do grupo, é muito importante para o jovem. E isso lhe dá uma certa insegurança, que é a marca dessa idade. Eles são incapazes de decidir algo sozinhos e devem abandonar a proteção do mundo infantil, do mundo familiar, para ingressar no mundo adulto. E há muitos, são sujeitos a muitas dificuldades, uma gravidez, por exemplo. Tudo isso são transtornos do caminho que pode acontecer. E o adolescente, então, ele fala mais por ações dentro de casa do que por palavras. Por isso, ele pode denunciar a sua insegurança, o seu sofrimento, através de certas opções difíceis, como a droga, como o álcool, que é uma droga, como a sexualidade precoce,
a autoflagelação que está acontecendo muito nessa hora. Então, é comum, de algum modo, ele manifestar o estado deprimido através de atos antissociais. O jovem deprimido, ele tem lentidão de raciocínio, de pensamento, uma autoestima muito baixa, tem alteração do apetite, alteração do sono. Então, esses são alguns dos sinais que a família pode observar. São sinais de alarme. Se há, então, alguma crise conjugal ou familiar, se um dos pais bebe, tudo isso fica ainda muito mais difícil para o jovem e a família tem que ficar muito atenta à depressão do adolescente. Ele pode tentar suicídio até provocando um acidente. Então, é fundamental no atendimento ao adolescente com ideação suicida levar a sério a pessoa afetivamente alterada naquela hora, avaliar os riscos e as pessoas capazes de auxiliá-los naquele momento, colocar no seu caminho pessoas certas que possam ampará-lo, manter atitudes não julgadora ou crítica, evitar impor-lhes culpas ou palavras isoladas que firam, manter a escuta atenta e paciente sobre os motivos que levam o jovem a cogitar suicídio. Ressaltar a esperança na possibilidade de melhora pela psicoterapia ou pelos medicamentos antidepressivos, se for o caso. Então, são sinais precursores do suicídio. Suicídio não se produz sem avisos. Devemos levar a sério qualquer atitude ou palavra que indique essa intenção. Há sempre mensagens que parecem ser indiretas, mas que são diretas. Quando eles dizem, ai, seria melhor mesmo eu morrer. Ai, ninguém gosta de mim. Não vale a pena viver assim. É outro chavão desse adolescente. Vocês não vão me ver por muito tempo. Ou então, tenho medo de me suicidar. Eu atendi uma vez a uma coleguinha da filha de uma amiga que eu nem conheço, eu só falei muito tempo com ela por telefone. E ela queria se suicidar, mas estava com medo do que viria depois. Então, essa Zinha, graças a Deus, superou essa fase. E essas mensagens indiretas, que são cartas de adeus, doação de objetos pessoais, interesse por temas relacionados à morte, também é bom que os pais fiquem de olho, transtorno do sono, isolamento físico e psicológico, ruptura dos laços familiares e negligência com a própria aparência. Então, temos que ficar muito atentos aos nossos jovens, adolescentes, porque o suicídio é a terceira causa de morte entre os jovens. E a consequência do suicídio para o corpo espiritual e para o espírito é muito triste. A necessidade de recomposição das lesões causadas aos órgãos mais afetados pelo suicídio, através de vidas curtas, vem, nasce, morre cedinho. Doenças ou lesões, impossibilidades físicas e mentais. É assim que renascemos após um suicídio. Cornélio Pires psicografou por Chico Xavier umas quadras muito interessantes
em que ele liga o sofrimento daquela criatura ao tipo de suicídio que praticou na vida anterior. Então, ele conclui que suicídio por afogamento gera enfisema pulmonar, tiro na cabeça, deficiências da fala, da visão, da marcha. Fogo traz doenças de pele, tipo o fogo selvagem. Venenos traz câncer e outras doenças nos aparelhos atingidos pelo tipo de suicídio praticado. Enforcamento renasce com paraplegia. Jogar-se de grande altura, esse eu vi na obra de Ivone Pereira, renasce com epilepsia. Então, a calma e a resignação, adquiridas na maneira de encarar a vida terrena, e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio consciente. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. É ali que nós buscamos essa fonte de esperança, de fé, de força para vivenciarmos as dores que viemos à Terra para refazer nosso corpo espiritual doente. Muito, em geral, todo suicídio decorre de um descontentamento. Isso porque ainda não dizemos ao Pai Nosso, com sinceridade, o seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. É a vontade de Deus acima da nossa. Então, conservemos nosso templo bem tratado, bem cuidado, iluminado pelo nosso espírito em constante busca de espiritualidade, de conhecimentos novos, de estudo do Evangelho, de orações. Oremos, como fazia Chico Xavier, por nossas células todo dia. Eu oro, aprendi com Chico e pratico a oração às minhas células. Estou ruindo o joelho, mas vivo fazendo um carinho nele, agradecendo pelo tempo que ele me conduziu até aqui. E nisso eu vou fortalecendo as boas vibrações sobre o meu joelho, que já está tomado de artrose. Então, a oração é um banho de força em nosso espírito e, por consequência, em nosso corpo também. Quando, no livro Memória de um Suicida, em determinado momento, Jesus pede a seu colaborador direto, Aníbal, que vá ajudar a Maria Santíssima, sua mãe, e diz assim: vai, Aníbal, dá teus labores à legião de minha mãe. Pensa, de preferência, naqueles cujas mentes hão desfalecido sob as penalidades do suicídio. Entreguei-os de há muito à direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Então, Maria é a mãe protetora dos suicidas. Então, a ela, nós faremos essa prece final de nossa reflexão de hoje, pedindo a Maria Santíssima que acolha nessa hora todos esses jovens, todas as criaturas que estão nesse momento com ideação suicida, que estão passando por um quadro triste de depressão. Entreguemos a Maria Santíssima com essa oração de Alta de Souza. Estendei vossa mão bondosa e
pura, Mãe querida dos fracos pecadores, aos corações dos pobres sofredores, mergulhados nos prantos de amargura. Derramai vossa luz, toda esplendores, da imensidade, da radiosa altura, da região ditosa da ventura, sobre as sombras dos cárceres das dores. Mãe, excelsa Mãe de anjos celestes, mais amor deste amor que já nos destes, queremos nós em cada novo dia. Vós que mudais em flores os espinhos, transformai toda a treva dos caminhos em clarões refulgentes de alegria. Sua bênção, Maria, para todos nós, humanos, que tanto sofremos nessa hora de transição do nosso planeta. Que a paz de Jesus nos abençoe. Que assim seja.